Esta manhã me veio ao coração uma palavra, bem forte. A palavra é integridade. Inteiro, completo, pertenço a Jesus. Tudo é dele e para ele. Sou de Jesus. Fui comprado por um alto preço, lavado pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Ele se deu a si mesmo para me possuir com um coração voluntário e disponível para ele, para amá-lo e servi-lo de coração inteiro. Ele não me quer em parte. Ele quer a minha vida toda para si mesmo, como parte do corpo do qual ele é o cabeça. E 2 Crônicas 16:9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não há reservas, não há mesquinhez, não há hipocrisia. Coração totalmente dele, inteiramente dele. Devo dizer como Paulo em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um contra-exemplo seria a história do jovem rico, em Mateus 19:16-22, que diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ele queria a vida eterna. Ele tinha dúvidas, apesar de ser cumpridor dos mandamentos, porque desde a sua mocidade ele guardava aqueles mandamentos que Jesus tinha dito. Mas se ele perguntou, é porque alguma certeza ele não tinha. E Jesus foi claro dizendo: vai, vende teus bens, reparte com os pobres, depois vem e segue-me. E ele ficou triste, porque ele era proprietário de muitos bens. Assim é todo aquele cujo coração não é inteiramente dele. Quando Jesus lhe pede tudo o que tem, ele fica com dó e não se rende e não se entrega. A história dos discípulos, quando Jesus saiu a proclamar e chamá-los para segui-lo, em Mateus 4:18-22 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores dos homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Em Mateus 9, 29, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Jesus quer pessoas definidas, prontas, que se rendem, que se entregam por inteiro, por completo, deixaram as redes, deixaram o trabalho e obedeceram o que Jesus pediu: vem, segue-me. Outros deixaram seu pai, deixaram o conserto das redes e seguiram Jesus. O outro estava trabalhando na coletoria quando Jesus disse: vem, segue-me. Largou seu trabalho, largou a coletoria e seguiu a Jesus. Estes são exemplos dignos de ser imitados. Jesus procura um povo, mas um povo zeloso, especial. Em Tito 2,14, diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Em 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus está procurando gente que se define e se rende e se entrega. Está procurando pessoas cujo coração seja inteiramente dele, com integridade. Algumas cartas de Apocalipse para as igrejas tinham certos defeitos, certos problemas. Por exemplo, a igreja de Éfeso, Jesus viu que tinham boas obras, que faziam boas coisas, mas Jesus tinha algo contra eles que deixaram esfriar o primeiro amor. A igreja de Pérgamo também tinha algumas situações, permitiam que dentro deles haviam homens que ensinavam a doutrina de Balaão, que era a doutrina de buscar proveito para si mesmo, de usar as pessoas para proveito próprio, e ensinavam coisas erradas, ensinavam sobre prostituição, ensinavam os outros a armar ciladas contra os filhos de Israel, e ainda sustentavam a doutrina dos nicolaítas, aqueles que eram os sábios, que sabiam tudo, que eram eles que faziam a obra, que eram eles que tinham a direção de todas as coisas, e não confiavam naqueles que eram menores e que também tinham o mesmo Espírito Santo que eles. A igreja de Tiatira tinha dificuldades também. Por quê? Diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E aí Jesus estava repreendendo a igreja de Tiatira, porque tolerava uma mulher que se dizia profetisa e ensinava os irmãos a pecarem. Na igreja de Sardes havia uma dificuldade, e Jesus diz assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor está dizendo que as suas obras
não eram achadas íntegras. A integridade é a marca número 1 para o coração daquele que diz que ama Jesus, daquele que diz que quer seguir a Jesus. Andar com Jesus tem sempre um preço. Precisamos estar definidos, precisamos estar praticando a sua palavra, os seus ensinamentos, e ser um imitador dele, e querer se conformar com a sua imagem e semelhança, e fazer as obras que ele fez. Por isso está escrito em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós também recebemos o Espírito Santo de Deus quando nos arrependemos e nos batizamos em Cristo. Quando recebemos o Espírito de Cristo em nós, para praticarmos as mesmas obras que Jesus praticou, para andarmos da mesma forma como ele andou. Aquele que diz que está nele deve também fazer como ele fez, deve também andar como ele andou. Assim, esta é a palavra que Deus pôs no meu coração, que sejamos inteiros, completos, coração inteiramente entregados ao Senhor. Que Deus nos guie, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.